Olá, pessoal. Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre monômios e as suas operações, ok? Então, primeiro, o que é um monômio? O monômio nada mais é do que um número, né, ou uma expressão algébrica, onde nós temos apenas a multiplicação entre números e letras, tá? Além disso, as letras elas devem ser sempre expressas na forma de potências com expoente natural. Então, por exemplo, aqui nós temos uma multiplicação entre números e letras. E aqui as letras estão com expoente natural. Número 2, número 3 são expoentes naturais, ok? Aqui nós temos uma fração e a multiplicação de x por z. Também quando não tem nada é porque o expoente é 1. Então, é um monômio. Aqui, menos 5 vezes x vezes y também é um monômio. Por que esse exemplo aqui não é um monômio? Porque nós temos aqui duas letras, x e y. Só que o x está sendo dividido por y. Então, não é uma multiplicação entre números e letras. Então, nesse caso, não é um monômio, ok? E aqui, apenas o número 21 também é um monômio. Porque se a gente for querer escrever com alguma letra aqui do lado, basta eu colocar, por exemplo, x elevado a zero, que é 1. Então, um monômio, né, que é apenas um número, ele vai ser sempre um monômio, pois eu posso colocar qualquer letra elevado a zero, tá bom? Então, todos os números aí são monômios. Além disso, todo monômio é formado, né, ele vai ter um coeficiente e uma parte literal. O que é isso? O coeficiente é a minha parte numérica e a parte literal vai ser as minhas variáveis. Então, aqui nos exemplos anteriores, o coeficiente do exemplo A seria o 2 e a minha parte literal, x ao quadrado vezes y ao cubo. Aqui no B, o coeficiente seria 2 terços e a minha parte literal, x vezes z, ok? No C, o meu coeficiente seria menos 5 e a minha parte literal, x vezes y. O D não é um monômio, então a gente não vai falar o coeficiente nem a parte literal. E por fim, aqui no E, o coeficiente é 21 e nesse caso ele não teria a parte literal, ok? Nós temos que quando dois ou mais monômios têm a mesma parte literal, eles são chamados de semelhantes. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Monômios semelhantes são quando eles possuem a mesma parte literal. Então, por exemplo, aqui, 5x ao cubo y ao quadrado e menos 20x ao cubo y ao quadrado. São semelhantes. Por quê? A parte literal é x ao cubo y ao quadrado nos dois. O coeficiente tem que ser o mesmo? Não. Percebam que aqui, no primeiro exemplo, um é 5 e o outro é menos 20. O importante é apenas a parte literal. Aqui no outro exemplo, nós temos menos 10x ao quadrado y ao cubo e menos 10x ao cubo y ao quadrado. Não são semelhantes, por quê? Aqui nós temos o menos 10 como coeficiente, mas nós não temos a mesma parte literal. O x está ao quadrado e o y ao cubo, e no outro o x está ao cubo e o y ao quadrado. Se a parte literal não é a mesma, eles não são semelhantes, ok? E nós vamos falar agora um pouquinho das operações com os monômios. Vamos começar, né, pela adição e subtração, que também pode ser chamada de adição algébrica. Nela, nós só podemos realizar quando os monômios são semelhantes, ou seja, quando as partes literais são a mesma, ok? Então, nós temos aqui que a adição algébrica de monômios semelhantes ela é efetuada quando nós adicionamos, né, algebricamente, os coeficientes e mantemos a parte literal. Nós temos alguns exemplos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos simplesmente adicionar os coeficientes e vamos manter a parte literal, ok? Vamos lá, então. Vamos resolver, então, aqui na mesa digitalizadora. Vamos fazer o exemplo A. Nós temos 2x mais 3x mais 5x. Eu posso realizar a adição? Posso. Por quê? Todos têm a mesma parte literal. Quem é ela? O x, ok? Então, como que eu vou realizar? Eu vou adicionar os coeficientes. Então, o primeiro coeficiente é o 2, depois é o 3 e depois é o 5. E eu vou manter a parte literal,
que é o x nesse caso. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Então, a minha resposta, a minha adição, ficou como 10x, ok? Vamos para o item B. No item B, nem todos possuem a mesma parte literal, então nós vamos adicionar apenas os que possuem, ok? Vamos lá, então. Nós temos que apenas aqui, essa parte literal que possui o W é igual, então vamos realizar a operação. Vamos adicionar os coeficientes, manter a parte literal, e aquele que não possui a parte literal igual, nós deixamos ele ali do lado, ok? Não vamos fazer nenhuma operação com ele. Então, ficou 5 mais 3, 8, W menos 2x. Aí, agora, o que eu faço? Nada. A parte literal é diferente, de um é W, do outro é x, então nós não vamos fazer nenhuma operação, ok? Vamos lá, então, para o último exemplo, exemplo C. Nós temos 3 meios de x ao quadrado mais 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Aqui a parte literal é igual, então eu posso realizar a adição dos coeficientes. Então, 3 meios mais 6 menos 3. E fica aqui apenas o x ao quadrado, ok? Então, aqui nós ficamos com 3 meios, 6 menos 3 mais 3, x ao quadrado. Vamos lembrar, né? Que quando não tem nenhum número no denominador é 1, então basta nós fazermos essa soma de fração, ok? Então, vamos manter o MMC é 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. Mais 2 dividido por 1, 2 vezes 3, 6. Se você não lembra como faz a adição de frações, dá uma olhadinha no vídeo do nosso canal para poder relembrar esse conceito, ok? 3 mais 6, 9. 9 meios de x ao quadrado, então. Ok? Realizamos, então, a adição. E por que nós dizemos adição algébrica? Porque se for o sinal de menos, basta nós colocarmos também o sinal de menos. É simplesmente para nós não ficarmos falando adição e subtração, ok? Vamos lá, então, para a nossa próxima operação, que é a multiplicação. Então, a multiplicação ela é efetuada multiplicando o coeficiente pelo coeficiente e a parte literal pela parte literal. Ou seja, nós vamos multiplicar números por números e letras por letras, ok? Para isso, nós temos que recordar uma propriedade da potenciação, que quando nós temos a mesma base e uma multiplicação, basta eu manter a base e somar os expoentes, ok? Nós vamos utilizar muito essa propriedade quando nós estivermos fazendo multiplicação de monômios. Então, vamos lá, vamos resolver essa multiplicação. Vamos lá para o exemplo A, então. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar os números pelos números, ou seja, o coeficiente pelo coeficiente, e a parte literal pela parte literal. Quanto que nós obtemos? 2 vezes 3 é 6, e aqui x ao quadrado, y não tem nada em comum, então mantemos x ao quadrado y. Vamos para o B, então. Vamos multiplicar os números, então 2 terços vezes 9. E aí multiplicamos as letras x vezes z. 2 terços vezes 9, né? Basta lembrarmos aí da multiplicação de fração. Vamos fazer 2 vezes 9, 18. E 3 vezes 1, 3. Ok? E aí, x vezes x é x ao quadrado, porque aqui o expoente é 1 e aqui também. Vamos lembrar lá da propriedade. Então, vai ficar 1 mais 1. E aqui, z. Só que, como nós já comentamos, 18 terços de x. 1 mais 1, 2 vezes z. Ok? 18 terços, nós podemos fazer essa divisão. 18 dividido por 3, que dá 6. Então, ficou 6x ao quadrado vezes z. Ok? Vamos, então, para o nosso último item, que é o item C. Vamos multiplicar os números, que nesse caso é apenas o 15, e as letras y ao cubo vezes y ao quadrado vezes
x vezes y ao cubo. Então, nós vamos manter o 15 e vamos somar todos os expoentes do y. Então, 3 mais 2 mais 3. E mantemos o x aqui. Ficamos, então, com 15, y, 3 mais 2, 5, mais 3, 8, vezes x. Então, obtemos 15y à oitava vezes x, ok? Então, essa foi a multiplicação. Então, basta nós multiplicarmos o coeficiente pelo coeficiente e a parte literal pela parte literal, ou seja, números com números e letras com letras, ok? Vamos, então, para a divisão. Na divisão, nós primeiro temos que sempre verificar, se o divisor é diferente de zero, pois nunca podemos dividir por zero. E depois nós vamos dividir o coeficiente pelo coeficiente e a parte literal pela parte literal. Bem parecido com a multiplicação, mas agora nós vamos dividir. E para isso nós temos que lembrar da propriedade da potenciação, em que quando nós temos a mesma base sendo dividida, basta nós subtrairmos os expoentes. Então, o que nós vamos fazer? Se temos x elevado a n dividido por x elevado a m, vai ficar x elevado a n menos m, ok? Importante lembrar que é sempre o expoente do numerador menos o expoente do denominador, tá bom? Vamos realizar esses exemplos, então. Nós temos, então, aí o exemplo A. Apesar de aqui estar com os 2 pontos, o que indica a divisão, eu sempre prefiro trabalhar com a fração, para deixar mais claro. Então, nós temos aí, eu vou dividir então a parte literal pela parte literal, 2 terços, não tem como simplificar, e o x ao quadrado por x. Lembrando que quando não tem nada, é porque o expoente é 1. Então, realizando a propriedade da potenciação, eu vou subtrair os expoentes. Ficamos então com 2 terços vezes x, 2 menos 1, 1. Ok? Ah, professora, eu preciso deixar x elevado a 1? Não. Você pode deixar como 2 terços vezes x. Tá? Não tem problema, é a mesma coisa. No B, novamente, vou escrever na forma de fração, apenas para ficar mais visível. É apenas uma preferência minha. Então, nós vamos dividir o coeficiente pelo coeficiente e a parte literal pela parte literal. Então, 6 terços. E aqui, x, y sobre x ao quadrado. 6 dividido por 3 é 2. E aqui, o x está elevado a 1 e depois elevado a 2. Então, vai ficar x elevado a 1 menos 2 vezes y. Ok? Então, como nós fazemos isso? Vamos manter o 2. Aqui o x ficou 1 menos 2 menos 1 vezes y. Tá? Percebam uma coisa, esse x elevado a menos 1, esse produto, 2 vezes x elevado a menos 1 vezes y, não é um monômio, tá? Porque lembrem que para ser um monômio, o expoente precisa ser um número natural, e menos 1 não é. Então, muitas vezes, a divisão de monômios não dará necessariamente um monômio como resultado, ok? Não indica que sua divisão está errada, nossa divisão está correta, apenas como resultado não deu um monômio, tá bem? Vamos realizar, então, o nosso último exemplo, o C, onde nós temos 15y ao cubo dividido por 5y ao quadrado. Então, vamos dividir o coeficiente pelo coeficiente e a parte literal pela parte literal. 15 dividido por 5 é 3. E aqui nós vamos ter y ao cubo menos 2, ok? Porque é uma divisão de mesma base. Ficamos, então, com 3y elevado a 3 menos 2, 1, que é a mesma coisa que 3y, ok? Então, essa foi a divisão. Lembrando, a divisão é muito parecida com a multiplicação. Nós vamos dividir coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal, ok? E a nossa última operação que nós vamos ver na aula de hoje é a potenciação. A potenciação também é muito tranquila. Nós vamos elevar o coeficiente e cada fator da minha parte literal ao expoente que meu exercício ou meu problema está dando, ok? Para isso, nós vamos ter que recordar de outra propriedade da potenciação. Qual que é ela?
nós temos que x, quando está elevado a um expoente n, e tudo isso está elevado a um outro expoente, que, por exemplo, m, basta eu fazer a multiplicação dos expoentes. Então, a mesma coisa que x elevado a n vezes m, ok? Vamos realizar, então, esses exemplos. Nós temos aí no exemplo A, 2x ao quadrado elevado a 3. Então, o que eu vou fazer? Vou elevar cada fator a 3, tá bom? Então, nós vamos fazer 2 elevado a 3 e x ao quadrado elevado a 3, que é elevado ao cubo, tá bem? 2 ao cubo é 8 e x elevado a 2, depois elevado ao cubo, é x elevado a 2 vezes 3, ok? Então, isso deu 8 vezes x elevado a 6. 2 vezes 3, 6, ok? Vamos para o item B. Novamente, nós vamos ter aí elevado ao quadrado. Então, 6xy elevado ao quadrado. Nós vamos ter, então, 6 ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado. Ok? Temos que elevar cada um dos fatores. 6 ao quadrado é 36, então 36x ao quadrado, y ao quadrado. Nesse caso, nenhuma das minhas partes, né, da minha parte literal, tinha outro expoente, então foi mais simples. Vamos agora o item C. No item C, nós temos 2 terços de x ao quadrado, y ao cubo, z, e tudo isso está elevado ao expoente 2. Então, vamos colocar o nosso expoente em cada um dos fatores. Então, 2 terços ao quadrado, x ao quadrado, y ao cubo, ao quadrado, e z ao quadrado. Ok? Então, como fazemos mesmo potenciação de fração? Basta elevarmos tanto o numerador quanto o denominador ao expoente. Então, 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Aqui, vamos ficar com multiplicação 2 vezes 2, que também é multiplicação 3 vezes 2. E aqui, por fim, z ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, x elevado a 2 vezes 2, 4, y elevado a 3 vezes 2, 6, e o meu z fica aí com o meu expoente 2, ok? Então, pessoal, na potenciação, nós vimos aí que basta nós elevarmos cada um dos meus fatores ao meu expoente dado, ok? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários e até a próxima aula.